Nos últimos tempos a cultura ocidental vem substituindo o nacionalismo, a religião e os valores familiares, por conceitos mais modernos. Não significa que o resto do mundo pensa da mesma forma. Patriotismo e orgulho de um povo e cultura ainda existe. É por isso que os russos enfrentam o resto do mundo, sanções entre outras coisas, e não porque Putin os obrigou, mas porque os russos comuns preferem suportar a dor da guerra, que é a perda do respeito próprio, e sofrer injustiça e humilhação. Da mesma forma, se perguntar a um chinês comum o que eles pensam sobre Taiwan, com certeza você terá a mesma resposta que os russos deram em relação à intromissão americana na Ucrânia. Mas qual mensagem a visita de Nancy Pelosi a Taiwan passa para a China e o mundo? A China pode se dar ao luxo de invadir Taiwan? E os Estados Unidos podem aplicar boicotes e embargos à China? Fique comigo até o fim desse vídeo para obter respostas para estas perguntas. Antes de tudo, vamos falar um pouco de Taiwan, um território localizado na Ásia Oriental. Historicamente, Taiwan é considerado uma parte integrante da República Popular da China, apesar da elevada autonomia política e econômica local. A República de Taiwan foi fundada por meio do exílio de oposicionistas do governo comunista chinês. A República de Taiwan não é considerada um país, visto que carece de reconhecimento pelas principais organizações internacionais, assim como pela maior parte dos países do globo. Esse território é considerado uma província pela China, ou seja, parte integrante do território chinês, ocupada por chineses que fugiram do governo comunista local. A economia de Taiwan é bastante desenvolvida e industrializada. O país é considerado uma potência econômica regional e possui grande destaque na produção de bens de alta tecnologia. Porém, Taiwan é altamente dependente da importação de recursos naturais, visto que o país não apresenta depósitos importantes de recursos minerais e condições geográficas favoráveis ao desenvolvimento da agropecuária. O setor primário é o menor de Taiwan, representando uma pequena parte da sua economia, com destaque para a produção de subsistência de alimentos e para a prática da pesca. Já os setores secundário e terciário são muito desenvolvidos em Taiwan, especialmente em razão das indústrias de tecnologia da informação e da comunicação, com destaque para a fabricação de semicondutores e outros aparatos eletrônicos. A questão China e Taiwan pode preocupar os Estados Unidos, perto das eleições de novembro. Mas a verdade é que esta visita não fez nada para alterar a posição da China em relação a Taiwan. Outro evento teria desencadeado a reação hostil de Pequim. A questão presente não é sobre Pelosi e mais sobre o que a China fará ou pode fazer a seguir. Os exercícios militares de tiro em torno de Taiwan, que a China lançou em resposta à visita de Pelosi e que incluiu o disparo de mísseis balísticos sobre a ilha e estavam programados para terminar no domingo. Mas na manhã de segunda-feira, esse ensaio geral de manobras coordenadas para uma potencial invasão futura não deu sinais de parar. A China também anunciou na sexta-feira que estava cancelando conversas consultivas militares de alto nível com os Estados Unidos e suspendendo as negociações de cooperação sobre imigrantes ilegais, narcóticos e mudanças climáticas, entre outras coisas. Provavelmente, podemos esperar que os assuntos militares esfriem nas próximas semanas, antes do 20º Congresso do PCC no outono. Mas, por enquanto, só podemos ter certeza de duas coisas. Primeiro, a China é obrigada a aproveitar mais oportunidades para pressionar Taiwan usando sanções comerciais e táticas militares ou diplomáticas. A China provavelmente evitará qualquer coisa que possa empurrar sua própria economia vacilante para uma queda livre, que desencadearia não apenas sanções, mas também resistência. Sob a Lei de Relações de Taiwan de 1979, os Estados Unidos considerariam boicotes e embargos uma ameaça à paz e segurança globais e domésticas. Isso não garante a intervenção americana para quebrar o bloqueio, ou medidas de olho por olho, mas há uma forte chance de que Washington reaja, e que outras nações asiáticas temam por sua segurança. Além de suas fronteiras, a China enfrenta os desafios mais extremos, em parte devido à imposição de controles comerciais, restrições e sanções por governos estrangeiros, e em parte por causa de suas próprias políticas de desengajamento e autossuficiência. A China pode pressionar ou ocupar qualquer uma das 100 ilhas que pertencem a Taiwan, especialmente as populosas do Estreito de Taiwan, como Matsu, Kinmen e Penghu, as duas primeiras a apenas 10 quilômetros da costa chinesa.
poderia de tempos em tempos alertar o tráfego aéreo e marítimo na forma de uma quarentena, tentando regular a entrada e saída de pessoas e mercadorias. Em casos extremos, pode até tentar bloquear Taiwan, restringindo seu acesso à energia importada, GNL. O objetivo seria forçar o governo de Taiwan a ceder alguma forma autonomia ao PCC. A probabilidade de isso acontecer é quase nula, e Pequim sabe disso. As eleições locais de Taiwan no final deste ano, e as nacionais em 2024, podem fortalecer ainda mais a espinha dorsal do país, e levar a China a um beco sem saída. A não ser uma invasão direta, portanto, não parece que a China possa realmente montar qualquer campanha que force Taiwan ceder. Além disso, a cada movimento para aumentar a tensão, Pequim enfrentaria uma reação política, comercial e talvez até militar de baixo nível e consequências econômicas significativas. Mas e se as circunstâncias mudassem? E se o governo chinês ordenasse um ataque militar à ilha? Mesmo assim, suas chances de uma ocupação bem-sucedida são pequenas. Se a China tem capacidade militar e logística, agora ou no futuro, é quase irrelevante. A questão é se tem vontade política. Como sabemos da Rússia, os melhores planos podem dar errado, e em Taiwan um exército invasor encontraria resistência local de 23 milhões de pessoas. Suprimi-los tornaria a China um estado pária por anos, se não por décadas. O sonho chinês se tornaria um pesadelo. Mas os Estados Unidos podem aplicar boicotes e embargos à China? Grande parte da relação entre os Estados Unidos e a China está centrada no comércio. Esses laços sofreram um pouco após uma luta tarifária, que eclodiu em 2018, mas o comércio bilateral de bens e serviços ainda totalizou 636,8 bilhões de dólares no ano passado. A relação comercial é desigual. No comércio de mercadorias, os Estados Unidos importam muito mais da China do que exportam para o país asiático, ou mais do que a quantidade que vende, mostraram os dados do BIA. Ambos os países também tentaram resolver seu grande desequilíbrio comercial de mercadorias, fazendo com que a China concordasse em importar mais dos Estados Unidos na chamada fase 1 do acordo comercial. Além do comércio direto, os Estados Unidos e a China também se tornaram cada vez mais interdependentes.